Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura comentada do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Nós vamos começar a leitura desse capítulo. Se você ainda não assistiu os anteriores, já tem 2 capítulos, se esse é o terceiro, não tem problema. Faz uma pausa. Entra no meu canal, se inscreva, vá lá na playlist Missionários da Luz e veja os anteriores, ou dá para você compreender perfeitamente a partir desse ponto, pois eu vou fazer um resumo, que eu fiquei bastante tempo sem gravar um vídeo a respeito desse livro, então nós vamos retomar. Primeira coisa, quem é o autor espiritual de Missionários da Luz? É André Luiz. Esse livro é o terceiro da série A Vida no Mundo Espiritual. Se ele é o terceiro, tem o primeiro e tem o segundo. Claro, primeiro, Nosso Lar, tá bom? Nosso Lar é um livro muito conhecido, se transformou num filme, mas é interessante a leitura desse livro. A leitura é muito mais rica do que o filme, claro, como todas os livros originais são muito superiores ao filme. Depois de Nosso Lar, nós temos Os Mensageiros, também muito interessante, foi feito também um filme a respeito. Consequentemente, eu acredito que logo nós vamos ter Missionários da Luz, mas vamos nos deter ao estudo dessa obra, cuja primeira publicação foi em 1945, Nós estamos falando de um livro, então, que já tem seus 80 anos. Antes que você pense, está ultrapassado, vou ler coisa mais atual, eu acredito que você vai se surpreender com esse livro. Ele tem muitos detalhes. A gente já viu, no início, que André Luiz estava na espiritualidade, muito ocupado, né, trabalhando bastante. Quem pensa que vai ter o descanso eterno quando morrer, pode tirar o cavalinho da chuva, vai ter o trabalho eterno, porque descanso eterno não nos pertence. O movimento, o progresso depende de muito trabalho. Então, nós estamos lá com o André Luiz, acompanhando o Alexandre, que é o orientador de um grupo de desenvolvimento mediúnico. E eles estão nesse centro espírita e André Luiz, então, quer aprender mais a respeito de desenvolvimento mediúnico. Qual é o cenário desse capítulo? A gente vai ver que antes, do trabalho mediúnico começar, muito antes, os espíritos já estão a postos trabalhando. Os espíritos que necessitam de ajuda já estão lá recebendo auxílio magnético. E os mentores espirituais estão concentrando os seus esforços nos desencarnados. Por quê? Porque os encarnados são um pouco refratários, né? A ajuda espiritual só pede, mas não se coloca em posição para receber. O que é isso? É só você pensar. Você entra num grupo, por exemplo, eu faço parte de um grupo de desenvolvimento mediúnico. Quando a gente chega lá, antes, o ambiente já está preparado. E o que a gente faz? Fica em prece, em oração, com uma leitura edificante? Não, fica conversando. Normalmente, assuntos que pouco têm a ver com o desenvolvimento mediúnico. Então, a gente não se coloca em posição para receber ajuda. Nós somos ainda tão ruins em nível evolutivo que a gente não sabe nem receber ajuda. A espiritualidade está lá e a gente não se coloca em sintonia com o plano espiritual. Bom, Alexandre vai analisar 3 candidatos ao desenvolvimento mediúnico. Que decepção, exceção vergonha alheia. Nós temos um rapaz que estava desenvolvendo a psicografia, que é a escrita mediúnica. Ele olha lá a epífise dele, parece uma velhinha, tão, sem luminosidade que dá até dó. O aparelho genital dele tem uma colônia de larvas espirituais que estão
lutando com as células sexuais. Parece que tá, sabe, bichado? Tá bichado. Bom, tem um cavalheiro que também está tentando a psicografia, né? Mas exalando um odor de álcool terrível. Todo o aparelho dele digestivo parece que está dentro de um barril de pinga, né? Uma coisa horrorosa. E esse álcool está, inclusive, atingindo a cromatina dele, que é o DNA. E tem uma senhora que parece, né, boazinha, simpática, né, legalzinha, mas o aparelho digestivo dela não tem mais onde pôr tanta comida. Então fica a dica. Deveria ser sempre, né? Mas principalmente no dia de trabalho mediúnico. Não ingerir álcool. Não ter uma refeição muito volumosa, comer muito antes de ir para a reunião, porque a pessoa não sabe se faz a digestão ou se coloca em contato com a espiritualidade. E outra, todo o organismo está tentando sobreviver, voltando as energias para o aparelho digestivo. Como é que vai se conectar com o plano superior? Está lá fazendo a digestão que a pessoa comeu até quase morrer. Então, é proibido? Não. Não posso comer carne antes? Pode. É difícil a digestão, demora, tudo bem, mas não é proibido por lei. Mas como uma refeição leve, rápida. A hora que você chegar, aí você janta, mas de acordo, né? Mas cuidado, prepara o organismo para um trabalho espiritual, tá? Vamos lá, então, começar a leitura propriamente dita do capítulo 3º, Desenvolvimento Mediúnico. A cópia, né, a edição que eu estou lendo é essa aqui, mas são todas iguais, tanto faz quanto fez. Pode ler qualquer uma que está tudo certo. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Então, o que o André Luiz está contando? Ele tinha o trabalho dele, que ele não cita aqui qual seja, estava trabalhando bastante. Nos horários de folga dele, né? Aquela coisa, descansava carregando pedra, mas não, ele tinha um interesse particular pelo desenvolvimento mediúnico. Lembrando que André Luiz, na sua última encarnação, ele foi um médico. A hora que ele viu a epífise, veja no capítulo 2, né, a epífise, que vocês vão ver no playlist, né? Ele viu como é que fica a epífise no trabalho mediúnico, ele ficou encantado e falou, quero conhecer mais a respeito disso. Então, ele trabalhava, o trabalho dele, normal. Nas folgas, ele aproveitava acompanhando o Alexandre, né? Para poder ver como é que era esse desenvolvimento mediúnico, que ele ficou encantado. Havia sempre o que aprender. Constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Então, ele estava felizaço de poder estar participando desse grupo como espectador para alguém que queria aprender como é que as coisas aconteciam. André Luiz, ele tem uma coisa que a gente sente um vínculo com ele, porque ele é humano, assim, ele não é um perfeito, ele não é aquele espírito que fala tudo certinho, tudo bonitinho. Ele comete erros, ele pisa no tomate, ele escorrega na casca de banana, mas está sempre pronto para o aprendizado e sempre reconhecendo os próprios erros e a sua responsabilidade no processo. Então ele continua assim. Hoje à noite, disse meu devotado amigo, que amigo? O Alexandre. Observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. No grupo, no centro espírita ao qual eu pertenço, como é que funciona? A pessoa chega lá, se não tem contato com a doutrina espírita, ela passa pelo curso básico, vai aprender os princípios, o que é espírito, perispírito, Deus, matéria, etc. e tal. Depois ela pode ir para o curso teórico de mediunidade ou para um curso de reforma íntima.
fez o curso teórico de mediunidade, ela se coloca apta a frequentar esse grupo, né, o qual eu faço parte, de desenvolvimento mediúnico, que vão ser os inícios, né, da atividade mediúnica. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Então, nós não podemos pensar que o trabalho, principalmente na espiritualidade, ele se inicia quando nós fazemos a prece, damos a abertura, né? Fazemos o início da nossa reunião. Ele começa muito antes, 1, 2 horas ou até mais antes. É feita a segurança do local onde vai acontecer essa reunião mediúnica. Que segurança que é feita? Para evitar a invasão de espíritos zombeteiros, brincalhões, espíritos que querem destruir aquele grupo, né? Então é feita a segurança do perímetro. Os necessitados de auxílio são colocados lá para já irem se ambientando. Os espíritos que estão trabalhando se aproximam, começam o trabalho de magnetização de ajuda, já começa a escolha de fazer o vínculo, que muitas vezes acontece bem antes, do médium com o espírito que vai se comunicar através dele. É muito interessante esse processo. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras quando Alexandre acentuou. Então ele estava lá vendo o socorro, né, para esses espíritos que necessitavam de ajuda, e aí Alexandre fez uma observação importante. Só uma coisa, nós temos que ter um sentimento de igualdade com esses irmãos que são atendidos no intercâmbio mediúnico. Eu acho muito complicado nós nos referirmos a eles, os irmãos sofredores. Não, são irmãos que erram tanto quanto a gente, cometem os mesmos enganos que nós cometemos. E se a gente conseguisse se lembrar, né, com imparcialidade, a gente veria que possivelmente nós agiríamos pior do que eles estão agindo naquele momento. Então, que vincule, né, o nosso sentimento de fraternidade. São pessoas que precisam de ajuda. Nós já estivemos na situação dele, talvez no futuro não muito distante também estejamos numa situação assim. Então, são irmãos que buscam auxílio. O que Alexandre falou? Aí vocês vão ter que esperar o próximo vídeo, tá bom? Até mais. Se quiserem algum comentário, esclarecer alguma dúvida, se eu não souber, eu vou procurar. Deixa nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem. A doutrina espírita é sensacional. E esses livros, né, de André Luiz são um fenômeno para estudo. Até mais.